Mais uma vez, nós estamos chegando com o nosso podcast Direitos em Pauta e para a gente é uma grande satisfação ter a sua companhia toda semana. A partir de 6 horas da tarde, a gente está aqui junto para poder estar tirando todas as suas dúvidas. Qual é a sua dúvida? Qual tema você quer que a gente discute aqui? Discuta aqui e com certeza a gente vai estar convidando, né, uma personalidade do nosso município para poder tirar todas as suas dúvidas. E hoje, claro, eu convidei aqui a doutora Sapriti Holanda, né, que ela é advogada trabalhista, e a gente vai falar sobre esse tema tão importante para todos nós, que é o trabalho infantil. Doutora, satisfação receber a senhora aqui. Obrigada, eu que agradeço. Muito bom. Doutora, quanto tempo a senhora atua na advocacia aqui do nosso município? Na advocacia eu já tenho 8 anos de atuação no nosso município, inclusive. Só que a gente já municipalizou isso aí, regionalizou, né? Sim, todo sim. esse nosso trabalho. A senhora que trabalha também com o nosso amigo doutor Tiago, né? Doutor Tiago, Ferreira, que é nosso vereador colega. também, Isso. né? Trabalha com a gente no escritório. Temos uma parceria no escritório, muito bom. Doutor, e como é que é essa convivência, né? Porque a gente sabe que vereador é o povo 24 horas com ele, mas mesmo assim tem que fazer essa diferença, né, de vereador para também advogado, que é uma outra situação totalmente diferente. O vereador, ele tá para a população, né? A Sim. advocacia, a gente já tem atuação advocacia privada. Então, a gente já tem essa diferenciação ali para atuação. Isso, doutora, e a gente vai falar sobre um tema que é importante para todos nós, é interessante sim a gente discutir, que é o trabalho infantil, que infelizmente ainda existe, né, doutora? Infelizmente hoje a gente tem muitas situações de trabalho infantil na nossa cidade. Assim, pelo trabalho da Esté também no IPET, a gente tem observado tanto que tem conseguido diminuir essa demanda, mas não que a gente não veja esse trabalho invisível na sociedade, né? Você ir no mercadinho, a gente ainda tem situações de crianças que estão trabalhando, carregando frutas e verduras para um lado e para o outro, onde não é o ambiente daquela criança trabalhar, né? E como é que é, doutora, assim, para a senhora como advogada, ver uma situação como essa? Porque a gente sabe que também a senhora tem que lidar, né? A senhora age de acordo com a lei também, né? E quando a senhora observa que em um ambiente existe aquele, vamos dizer, aquele de menor vendendo lá um geladinho, um ovo de codorna, qual o passo assim, que a senhora toma a partir daí? Quando a senhora observa, claro. a gente tem canais de denúncia, né? São Tem, né, situações doutora? de canais de denúncia. A gente não pode estar chegando e fazendo essa abordagem. A gente tem pessoas que são experientes e apropriadas para fazer essa abordagem, de fazer a busca dessa família, de tentar de ir atrás e fazer o acompanhamento dessas famílias. Que é justamente, se a gente está tendo crianças com trabalho infantil, a gente precisa saber identificar o que é, o porquê que essas crianças estão naquela situação. É por situação de vulnerabilidade da família? Tá, a gente tem programas, a gente tem a indicação, busca uma assistência social mais próxima da sua residência. Veja, porque nós temos programas governamentais e não governamentais justamente para isso. Sim. Para tirar essas crianças dessa situação de vulnerabilidade e deixar no ambiente que ela tem que estar, que é na escola. Se está sendo prejudicado a escola, isso é trabalho infantil. Então não há por que fugir dessa realidade, né, doutora? Infelizmente não tem. Então, a gente tem as possibilidades. A assistência social está aí para isso, justamente para acompanhar essas famílias que estão em situação de vulnerabilidade, auxílios para essas pessoas, justamente para não ter que acontecer o trabalho infantil. E quais são as principais leis, doutora, que protegem a nossa criança e também o nosso adolescente contra essa exploração infantil? A gente tem a nossa Carta Magna, né, que é a Constituição Federal, que é o ponto principal. Lá no artigo 227 diz justamente sobre a proteção da criança, que ela tem que ter direito à moradia, a gente tem direito da educação, a uma vida digna a essas crianças, né, e adolescentes. Então, assim, a gente já tem a Constituição Federal para proteger isso aí. A gente tem o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. A gente tem a própria CLT, que desde 2000 já vem trazendo regulamentação sobre o trabalho infanto-juvenil, né? Que no caso é o trabalho do jovem, do adolescente. Sim. Que permite. Mas a partir disso aí, a partir dos 16 anos, não pode. Doutora, e como que a nossa legislação ela vê aquele pai? Porque, na realidade, a gente está no interior, né? Nós estamos no interior. A Ceilândia é interior de um estado. E aqui também carrega muito aquela, não, lá no meu tempo eu fazia isso, por que meu filho não pode fazer? Como lidar com isso, doutora? É complicado, né? Porque, assim, o meu pai, ele trabalhou de carvoaria na infância. Sim.
como que ele já trabalhou naquela época, na antiguidade, justamente porque já carrega enraizado o trabalho infantil, né? Então, assim, as condições eram outras e programas não tinham naquela época. E tudo mudou, né, doutora? E tudo mudou hoje em dia. Hoje a gente tem programas, tem auxílios de todas as formas para ajudar e sustentar essas famílias. Mas o meu pai, ele trabalhou. Não é orgulho, mas ele trabalhou. Orgulho que eu digo de dizer assim, não é muito bom. Por que uma criança tinha que trabalhar? Era a oportunidade que ele tinha na época, né, doutora? Era a oportunidade que ele tinha, mas para estudar. Olha ele aí. trabalhou naquela situação para pagar os estudos dele. Essa é a história emocionante que ele conta pra gente, né? Sim, sim. Então, assim, hoje ele já me deu uma outra oportunidade. Entendeu? Então, eu já tive a oportunidade da situação dele de não precisar trabalhar na infância, mas eu poder estudar. Só que o meu olhar, eu digo assim, o meu olhar voltado para isso veio muito do tempo da faculdade. Quem nunca foi na prainha de Imperatriz, no Rio Tocantins, né? Sim. Então, assim, quando a gente ia para lá, para a prainha do Rio Tocantins, a Praia do Meio, Cacau Beach, você vê diversas crianças. Pois mas é, as crianças doutora. não estão brincando. As crianças estão o quê? Trabalhando. Realizando alguma atividade, né, doutora? Realizando atividade que traga uma renda para casa. Meu então, Deus. assim, por muitas vezes o meu olhar, inclusive, foi o meu tema de monografia de conclusão de curso. A senhora Né, meu discutiu sobre isso, né, doutora? Foi justamente o trabalho Olha só. infanto-juvenil e os mecanismos de erradicação. Então, assim, já foi o meu olhar quando eu estava nesses ambientes, que eu via crianças, quando a gente sai à noite para jantar, a gente via crianças no ambiente que tinha esse trabalho. Ou seja, estavam lá para vender balinha, estavam lá para vender paçoca, estavam lá para vender amendoim, ovo de codorna, no semáforo vendendo água. Então, assim, são situações que, a partir daí, começou a trazer o meu olhar para esse lado. E foi o que me motivou ainda a buscar justamente esse tema de trabalho de conclusão de curso. Né? E a senhora se identificou, né, doutora? Identifiquei. Porque, na realidade, assim, é o que o estudo que a senhora já estava realizando. Sim. E você vê como que é amplo, né, doutora? Que a senhora começou a estudar e começou a observar ao seu derredor o que estava acontecendo. Sim, Infelizmente, é a sim. nossa triste realidade, né, doutora? Infelizmente, a gente ainda tem, inclusive, na palestra que eu dei sexta-feira, que a gente ministrou ali para os adolescentes, né, da escola, que foi até o programa dia 12 de junho, eu abordei, porque, assim, o trabalho infantil ele vem desde a antiguidade. Sim. Ok, Revolução Industrial, onde a mão de obra barata era da criança, né? Então, era onde foi o momento que entrou crianças e mulheres para trabalhar. Mão de obra barata. Ok. Quando a gente vem mais para frente, a partir disso aí começou o movimento social, para tentar tirar aquelas crianças daquele momento. Por quê? São jornadas absurdas. Criança não tem que estar trabalhando. E crianças estavam lá para manuseio de máquinas, com risco de vida, com risco naquele ambiente que era totalmente insalubre e perigoso para eles, né? E aí, desde então, a partir daí a gente traz o quê? Desde a Revolução Industrial e tudo mais, e crianças continuaram no mercado de trabalho. Perdi o raciocínio aqui, gente. Não, doutora, é porque assim, a gente pede raciocínio porque a senhora se emocionou. A senhora se emocionou. O que eu posso dizer aqui referente a isso aí? Eu ia até chamar a atenção da senhora para a gente voltar naquele momento que a senhora falou do pai da senhora, onde eu percebi que a senhora se emocionou, e é a realidade da maioria dos nossos pais. Sim. Porque os nossos pais, infelizmente, tiveram uma triste realidade. Sim, uma realidade os nossos totalmente pais, diferente da nossa hoje, né? A e que nossa também mãe não tinha programas para aquilo ali. não tinha. Então, hoje, doutora, não há porquê um pai dizer assim, não, o meu filho tem que seguir o que eu quero. Já imaginou se lá no passado o pai da senhora, não, a minha filha ela vai estar andando aqui do meu lado. Não tem condição uma situação dessa. Então, os pais têm que começar a despertar, doutora, Sim. que o mundo mudou. Não tem porquê Totalmente. hoje eu exigir do meu filho ele esteja no semáforo, exigir que meu filho esteja vendendo, não sei, um ovo de codorna à noite. O que eu tenho que ver com ele são as assistências que existe para ele poder ter um futuro ainda melhor, né, doutora? Sim. Que existe aqui no nosso município. Que não retira essas crianças do ambiente escolar. Sim, voltando que eu estava falando da palestra, eu já voltei o raciocínio tranquilo. da palestra, justamente porque ainda porque temos quem atualmente... sabe fazer ao vivo é desse jeito, doutora. Mas ao vivo, né? É isso aí, vamos Quando embora. eu estava falando da palestra, que aí eu acabei abordando a questão histórica, né? Que a gente tem já enraizado isso aí. E aí, não é algo que é tão antigo.
Não. Porque, infelizmente, em setembro, que são reportagens que a gente vê mais atuais, assim, que são poucos que são expostos, né? Porque trabalho Sim. infantil justamente tem que ter algo sigiloso. Só que em setembro a gente tem uma reportagem na Globo que aborda sobre crianças e adolescentes que foram pegas em trabalho infanto-juvenil, com mais de 100 crianças em fabricação de calçados. Ou seja, Meu Deus. não é muito longe. Começou lá naquela época, começou, mas ainda hoje está enraizado. Então, a Olha gente só. precisa justamente, quando o Ministério Público foi tentar tirar aquelas crianças em situação que jornadas exaustivas, ou seja, as crianças e adolescentes o dia todo passavam, estender até a noite, justamente para essa situação, a gente vê que não é muito antigo, mas também ainda carrega a gente até hoje. Infelizmente é Não. presente, né, doutora? É atual. E, doutora, e qual assim a idade que o adolescente pode ingressar legalmente no mercado de trabalho, E doutora? aí a gente tem um caminho legal, né? Que é justamente, a gente tem o estatuto que define para a gente, tem a lei da aprendizagem, né? A lei Sim. de aprendizagem que veio desde 2000, que começou a atuar no mercado em 2005, que é justamente, é proibido o trabalho para menores de 16 anos, certo? 16 anos, A doutora. partir dos 16 anos, ok, pode trabalhar. Mas a gente tem uma exceção. A partir dos 14 anos, a lei da aprendizagem permite, através de um contrato social, a partir dos 14 anos, trabalhar. Só que dentro de um programa Jovem Aprendiz. Que é aquele que o pessoal chama de menor aprendiz, Isso, doutora? menor Que é o aprendiz. dito popular, o menor aprendiz, O menor né? aprendiz, que é justamente Entendi. esse programa. E o que faz esse programa? É justamente manter o adolescente. A gente não fala mais em criança. Isso. Manter o adolescente tanto na escola e manter uma formação profissional. Porque não tinha aquele negócio, como que eu vou trabalhar? Eu não tenho experiência, como que eu vou trabalhar e eu preciso de experiência? Pois é, doutora. E aí a intenção da lei é justamente essa: diminuir a evasão escolar, porque as Sim. crianças e adolescentes estavam deixando de ir à escola por conta que tinham que trabalhar. Mas o que a lei traz? Para a gente manter um equilíbrio de ter profissionais no mercado e não tirar essas crianças e os adolescentes da escola, a gente traz a lei da aprendizagem. Então, a lei da aprendizagem é justamente para isso. 14 anos, pode trabalhar, só que dentro de um contrato especial. Um contrato especial que ele vai definir um prazo, ou seja, um prazo de 2 anos Sim, sim. de contrato. Não pode trabalhar em ambientes salubres, não pode prejudicar a escola, ou seja, tem que ter uma frequência escolar. E tem que estar dentro, e tem que se enquadrar dentro do programa, né? Tem que estar dentro do Senai, do Senac, alguma coisa assim, para poder ele estar incluso e ser cumprido aquele programa do Jovem Aprendiz. E a senhora falou uma situação aí, um trecho bastante interessante, porque na realidade, vamos voltar bem que no passado, que não é tão longe, porque eles pediam a questão da experiência, mas como, doutora, que eu vou ter... Isso aconteceu comigo também, doutora. Sim. E pedir emprego, Jonas, tem a vaga aqui, mas cadê a tua experiência? Como se é meu primeiro emprego? Então, essa nova metodologia, esse novo formato, com Sim. certeza auxilia ainda mais os nossos jovens. Com certeza, é aquela coisa. Eu tenho que trabalhar para ter experiência, mas para eu ter experiência, eu tenho que E ter isso acontece em todos os cargos, né, doutora? É. A senhora mesmo, como qualquer advogada, eu tenho certeza que lá no início da sua carreira, a senhora procurou a busca de alguns amigos, certeza. procurou algum escritório para poder realizar estágio. Então, Sim. precisa ter uma mão amiga nessa hora, Com doutora. certeza, você precisa ter, mas aqueles estágios já vem dentro da faculdade, que você começa a transformar currículo. Só que estágio é diferente da aprendizagem. Da lei da aprendizagem, ela trata uma coisa. O estágio, ele vai trazer sobre uma supervisão, eu vou atuar naquele específico, Sim. certo? A aprendizagem, não. Eu estou fazendo um curso profissionalizante, eu pego essa especificação como regular e frequência escolar, eu estou dentro do programa e as empresas vão me contratar. Né? Muito bom, muito bom. Doutora, e quais são as atividades que são proibidas? A gente sabe que tem alguns adolescentes que estão, como a senhora acabou de falar, em algumas situações insalubres. E quais são, doutora, as penalidades, para esse empregador? Porque, de acordo com a nossa justiça, né? Mas ele vai alegar, não, mas eu coloquei o menor aprendiz, ele não tinha necessidade de fazer isso. Mas, infelizmente, foi pego naquela penalidade. Vamos lá. Empresa, ela tem, pela lei da aprendizagem, ela tem uma cota. Só que a lei da aprendizagem, ela aborda sobre empresas de médio e grande porte. Empresas realmente que já têm um elevado contrato de funcionários, né, contratados. Então, a lei da aprendizagem é justamente para esse tipo de empresa trazer esses adolescentes para o mercado,
né, atendendo uma cota. Quando as empresas estão de forma irregular, ela tem multa administrativa. O Ministério Público vai investigar, como aquele caso que eu falei para vocês de Belo Horizonte, de Minas Gerais, que justamente foi pega nessa situação de irregularidade, vai ter multas, vai ter sanções, vai todo tipo de irregularidade no mercado. Vai ter multa e uma penalidade ali para ser cumprida, né? Infelizmente. E retirar aquelas crianças da situação, dos adolescentes que estão na situação de trabalho análogo à escravidão ali, né? A gente tem que entender. E aí, as empresas, quando a gente entra na lei da aprendizagem, as empresas, para trabalhar de forma regular, é justamente atendendo uma cota. A empresa tem o quê? 80, 100 funcionários. Aí, pela lei da aprendizagem, tem que ter entre 5% a 15%. Então, dos 80 funcionários, 5% a 15% tem que ser de jovem aprendiz. Então, a gente tem que ter, por aí, para a gente fazer o cálculo aqui rápido, 4 jovem aprendiz dentro do quadro de funcionário da empresa, né? E aí, a empresa, ela, inclusive, com isso aí, com a lei da aprendizagem, ela tem benefícios. Tem benefícios fiscais, ela não vai precisar pagar o aviso prévio, entendeu? Então, a gente já tem esse benefício aí para a empresa. Porque é um contrato por prazo determinado, ele tem que ser no máximo de 2 anos, né? Sim. Então, por ser no máximo de 2 anos, já está avisado lá na frente que vai encerrar o contrato. E não tem renovação quanto a isso, viu? Pois é. Então, a lei do jovem aprendiz atende ao quê? Dos 14 aos 24 anos, sem incluir os deficientes, tá? Não tem limite de idade para deficiente. Então, quando a gente coloca aí a idade de 14 a 24 anos, o prazo de 2 anos, né? E aí é um contrato especial, justamente porque ele vai receber pela jornada de trabalho dele, tem que ser no máximo de 6 horas, que não prejudique o estudo, tá? Não ainda tem essa observação, né, doutora? Sim, não pode prejudicar. Tem que ter o equilíbrio escolar, tem que ter a frequência escolar e tem que ter o trabalho, a aprendizagem. Sim. É uma formação técnico-profissional ali. E temos o quê? A jornada de trabalho, no máximo de 6 horas. A gente tem salário, ou seja, vai ser pago o salário. O jovem aprendiz, ele é um seletista. Só Sim. que com um contrato de forma especial, porque o fundo de garantia, para o trabalhador normal, ele é 8%. Quando a gente traz para o aprendiz, ele é 2%. Já é um benefício que a empresa tem para tentar incentivar, trazer e melhorar o mercado para profissionalizante dos adolescentes, que eles sejam inseridos no mercado de trabalho. Né? Muito bom. 13º, normal, recebe também, da mesma forma proporcional que tiver no mercado. Então, assim, já tem esses benefícios e que não prejudique nem o trabalhador e nem a empresa. Doutora, e como que a gente pode identificar uma situação? A senhora deu os trâmites todos legais aí, mas como é que a pessoa que está assistindo aqui o nosso podcast, ela pode identificar um trabalho infantil, doutora? Porque muitas das vezes a senhora falou aí, tem aqui todos os trâmites que a empresa tem que seguir, né? Mas como que eu posso identificar que aquele menor está em uma situação de trabalho infantil, doutora? Qual é a condição de trabalho que ele está? É uma obrigação ou ele está lá por lazer? É aquela coisa. A gente tem uma diferenciação de ajuda dentro de casa, lavar a louça, porque eu estou na minha casa. Entendi. Também tenho as obrigações de estar no meu lar. Então, as crianças também têm as obrigações, que ali é que cria a responsabilidade. Só que a responsabilidade que a gente vem trazendo é conforme o desenvolvimento. Você, como pai, como mãe, você vai ter o seu filho, me ajude a lavar a louça, arrume a sua cama, dobre o lençol. Isso aí são ajudas de dentro de casa que ajuda a criança a ter responsabilidade de acordo com o seu desenvolvimento. Agora, a partir do momento que eu tenho uma criança que ela tem a obrigação de lavar a louça para receber um valor, que no caso é doméstico, né? Que muitas situações que tem mais, a maioria traz a criança para trabalhar aqui em casa, que eu ajudo ele a estudar. No final das contas, a criança só trabalha e só recebe salário. Ou seja, a gente tem um empregado doméstico aí que é o mais comum também, trazer lá do interior, trabalhar na residência. Disfarçadamente o empregado, né, doutora? Empregado doméstico, trabalho infantil. Porque o que infelizmente acontece, doutora. O que a gente vê nas redes sociais, nas matérias que veiculam nas televisões, que a senhora deu um exemplo claríssimo. A menina, o rapaz que vem lá da roça, do interior. Do interior. Vem pra cá. Não, vem aqui pra cidade, que aqui tu vai estudar.
Aí, por exemplo, eu tenho um comércio, ele me ajuda aqui no comércio, amanhã ele está me ajudando aqui a lavar o comércio, depois ele está me ajudando a carregar as caixas do comércio, daqui a pouco ele tem que atender o cliente, quando vai ver ele não está mais indo na escola. E não, deixa, isso aí estuda no final de semana. Já no final de semana, não, vamos fazer uma hora extra aqui no comércio e tal. Então acaba, doutora, que perde o controle, né, doutora? Não para. Ou seja, a condição de trabalho dele já estar no ambiente de trabalho. Quando a partir do momento que ele tem a obrigação de estar ali, ele não está com lazer. Uma coisa é eu ter que fazer as coisas domésticas, mas eu tenho o meu momento social lá fora, eu tenho meus amiguinhos para brincar lá fora, eu tenho todas as situações. Agora, a minha obrigação, eu tenho que fazer. Porque senão eu vou ser repreendida, eu vou ser ameaçada. Isso aí tudo é trabalho infantil. Vou voltar de volta para minha casa, né? Olha. Infelizmente, a gente tem essa situação. É a nossa realidade. A criança que está. Uma coisa é a gente ser ameaçado pelo pai e mãe. Se eu chegar aqui em casa não tem a louça lavada. Uma coisa é a minha mãe me ensinar responsabilidade social. Outra coisa é a sociedade me impor e me ameaçar naquela situação. E, doutora, e quais são os canais que a pessoa que está assistindo aqui o nosso podcast, claro, a Sailândia, a gente muitas das vezes se espanta com os casos que acontecem aqui em nosso município, essa questão de exploração sexual, vou fazer um comentário com a senhora aqui. A partir do momento que a gente começou a discutir, começou a falar sobre esse caso, o tanto de denúncias que receberam, né, os órgãos competentes de exploração sexual no nosso município. Então, a partir do momento que a gente começar a divulgar essa questão de trabalho infantil, a senhora pode observar o quanto que vai aumentar. E qual o canal, doutora, que as pessoas que estão assistindo aqui no nosso podcast pode utilizar? A gente tem o Disque 100 hoje, né, que é justamente para fazer essa denúncia nacional. E a gente tem o Ministério Público do Trabalho para fazer essa denúncia. Ministério Público, a gente tem as ONGs, assistência social, tudo isso para fazer essas denúncias. E não deixem de denunciar no menor sinal. Um ponto que eu queria abordar, inclusive, é que o trabalho infantil, ele hoje, desde 2000, ele está como uma das piores formas de trabalho. Né? Então, assim, o conceito de trabalho, quando a gente traz, é uma atividade de trazer rentabilidade, de trazer o sustento, mas ele é físico e intelectual. Olha aí. Quando a gente traz o trabalho infantil, é justamente trazer, definido inclusive pela OIT, que acaba com a dignidade moral de uma criança, tira a saúde, a parte física da criança que está em desenvolvimento e está nessas situações. E aí, desde quando se entra no trabalho infantil, que como uma das piores formas, a gente tem justamente essa situação que você abordou. Crianças com exploração sexual, crianças estão, infelizmente, nesse comércio, crianças como o leva e traz do tráfico de drogas, que infelizmente é altíssimo. Crescente, né, doutora? É totalmente crescente isso aí, porque o menor, quando você vai ver na lei criminal, não sou muito da parte criminal, não, porém isso é um crime. Quando você vê um menor trabalhando, não pode. Mas o leva e traz, quando ele é pego com drogas, ele já não responde criminalmente, porque o menor tem esse favorecimento, né? De não responder, de responder por uma atividade ou alguma coisa, né? Então, assim, por não responder um crime, não ser preso, as pessoas já estão utilizando a mão de obra do menor para essa situação. Então, eu vou levar para a oficina para trabalhar. A gente também tem como trabalho infantil. A gente tem todas essas situações que estão encaixadas dentro das piores formas de trabalho infantil hoje. E o que a senhora falou é interessante, porque, na realidade, muitas das vezes, esses malfeitores, podemos dizer assim, eles se utilizam dessa fragilidade, né? Porque eles sabem que os nossos policiais estão aqui passando um infrator, mas está passando uma criança aqui do lado. A polícia pode até... ele vai até levar, mas não vai adiantar. Você está entendeu? entendendo, então, estão se utilizando, inclusive, das crianças para fazer esse transporte de tráfego ilegal. Pois é, doutora. E quais são os riscos físicos, emocionais, educacionais desse trabalho precoce? Quando a gente está dentro do mercado para colocar a criança e o adolescente para trabalhar de forma ilegal, imagina como que fica a socialização dessa criança. Ela que está em desenvolvimento físico já está prejudicada, porque ela está em desenvolvimento de criança. E aí, quando você tem pressão psicológica para trabalhar e tudo mais, já traz o emocional, a gente reduz ainda mais a questão mental,
né, que é uma das piores formas também, que hoje a gente já tem problemas emocionais de todas as formas, mas começa lá desde o início. Sim. A gente tem a base, a gente é uma plantinha, a gente é uma semente que vai germinar. E a gente tem que cuidar e criar aquela sementinha até crescer. E a mesma forma, se a gente não cuidar, ela vai secar, ela não vai florescer, ela não vai ficar como ela deve ser e crescer mentalmente, emocionalmente, para o trabalho que seja regular. Doutora, e a atuação da família nesse momento? Como que fica, doutora, para poder contribuir na prevenção desse trabalho infantil? Porque aqui a gente está discutindo a questão do adolescente, mas a família aqui, doutora, como que a família deve estar nessa situação para poder atribuir essa prevenção de erradicação dentro da casa dele? Na Constituição Federal que eu abordei aqui, vou trazer 2 pontos do que a gente falou. Na Constituição Federal, ela informa que é dever do Estado, da sociedade, da família, o cuidado com a criança. Da mesma forma que eu trago lá no início, uma família que se realmente está na obrigação de levar uma criança para o trabalho, ela precisa saber que ela está em situação de vulnerabilidade. Se ela está em situação de vulnerabilidade, ela precisa procurar os canais de comunicação, assistência social, para fazer valer os programas do governo dentro da casa dela. Se realmente está com um problema naquela casa, com aquela família, para ter uma criança em situação de trabalho infantil, ela precisa procurar um posto de assistência social mais próximo da casa dela, fazer o CAD único e justamente mostrar que ela não tem renda e precisa que o filho trabalhe. Então, a partir daí, entra os programas governamentais, para poder retirar aquela família na situação de vulnerabilidade que ela está e começar a ter auxílios e acompanhamento da assistência social. Né? Então, assim, a partir desse momento que a gente vai ter o governo atuando junto com a assistência social naquela família para poder realmente a família conseguir proteger a criança. E aí entra o dever do Estado também. Sim, a senhora falou em vários canais, né, de que a família pode estar utilizando. E a gente tem aqui uma assistência social que é bastante atuante, podemos dizer. Demais. Né? A gente tem vários canais, a gente tem uma secretária que é preocupada, né, com essa mobilização. Então, não há porquê, doutora, dizer que não há uma ajuda governamental aqui no nosso município, porque a gente é referência em todo o estado do Maranhão e no Brasil, podemos dizer assim. Sim, hoje a gente tem uma assistência social totalmente ativa e atuante, né, no nosso município, que está aí justamente para tentar, na luta, de erradicar o trabalho infantil. E isso é muito bom, viu, gente? Você que está assistindo aqui o nosso podcast, muitas das vezes a pessoa fica se perguntando por que ainda existe situações vulneráveis, doutora, no nosso município, que a gente sabe. Tudo bem, o governo não vai conseguir atender a todos, mas se você buscar os seus direitos, pode ter certeza que o governo vai estar te auxiliando. Vai. O direito está aí para ser atendido a todos, né? Mas precisa a gente reconhecer e ir atrás e ter um pouquinho de paciência que o governo tem que atender todo mundo, entendeu? Doutora, a senhora acha que ainda falta um conhecimento ainda nessas famílias que infelizmente não são beneficiadas? Porque, na assim, verdade, o meu sentimento é um pouco ainda de falta de informação. Né? Falta conhecimento, né, doutora? Falta informação chegar nessas casas, porque muitas pessoas estão lá quietinhas no seu canto, mas a informação não está chegando a elas de que ela tem direito de ir atrás de um benefício do governo para poder ajudar a se levantar, né? Que a família não passe por essa situação de dificuldade. E, doutora, quais são, a senhora que está nessa área, quais são os maiores desafios enfrentados, doutora, pela rede de proteção nessa área? Porque a gente sabe a dificuldade, a gente acabou de falar aqui, infelizmente, a família não busca conhecimento, mas qual o principal desafio encontrado, assim, pela rede de proteção nessa área, doutora? O maior desafio hoje é conseguir que essas pessoas estejam realmente dentro das escolas. Conseguir colocar na cabeça tipo assim, a gente tem que plantar essas crianças dentro da escola e a obrigação delas ficarem lá. Sim. E assim, para proteger, a gente precisa também reconhecer que precisa fazer a nossa parte. Né? Então, a assistência social está ali para fazer a parte dela, os familiares estão ali também, que tem que reconhecer que precisam ir em busca de ajudar. Né? E se vê essa situação, que tentar ir atrás dos programas para poder sim, serem inclusos e serem acompanhados. Então, a senhora acha ainda é cultural isso? Porque outro dia mesmo eu assisti no jornal ali,
a pessoa, né, no vídeo, ele fez um comparativo, porque eles estão no Jornal Nacional, vou até falar o nome aqui, eles estão mostrando muito, né, referente à China, ao Japão, e eu fui ver lá no Instagram que fizeram um comparativo das crianças da China com a do nosso país. Infelizmente, o que a senhora está falando aí, os pais estão deixando a desejar referente à questão educacional dos filhos, doutora. Né? Isso é o quê, doutora? É cultural? Como que a gente pode colocar na cabeça desse pai que está assistindo aqui o nosso podcast que a educação é a base de tudo? É igual aquela frase, é melhor trabalhando do que na rua, né? Sim. Mas, gente, por que na rua? Por que trabalhando? Se a gente tem escola para a criança estudar, a gente precisa de lazer para essas crianças, eles precisam desenvolver mentalmente o trabalho, mas primeiro na escola, no ensino, na educação, é a educação que muda. Então, por que trabalhar? É melhor trabalhando por quê? Por que na rua? Por que não na escola? Entendeu? Sim. Então, assim, precisamos observar um pouco desse tema cultural que a gente tem de mercado para a criança, melhor trabalhando ali do que por que não na escola? Por que a gente não pode pensar um pouco mais assim nesse intuito de tentar proteger? Gente, Sim. a escola não é um bicho de sete cabeças, ele é um ensino, ele é educação, ele é o futuro para a gente. Entendeu? Ninguém viu que mudou de vida se não tivesse um ensino, se não tivesse uma educação. E eu fui longe, né? Eu fui lá na China, Foi eu fui na lá China, na mas o Mas Brasil a gente tem bem aqui, eu tô lembrando aqui da região sul, o sistema educacional da região sul, a senhora sabe disso, doutora, é altamente, né, competitivo, né? É como eu estou lembrando aqui de um amigo meu, Jonas, lá é outro país. A gente está tratando de um outro país. Não adianta a gente comparar o Brasil com qualquer outro país. E cada um tem o seu estilo. Cada um tem seu estilo. Tem suas então legislações próprias. Então, assim, não dá para comparar o Brasil com a legislação própria específica com outros países. Não, a gente tem uma Organização Internacional do Trabalho que vai definir e tal como fica para cada país regulamentar a sua forma de trabalho. E, doutora, como é que faz para a gente poder, né, o que acontece, né, quando uma pessoa que realiza esse tipo de denúncia infantil e nesse caso, é confirmado, doutora? Aí vai tirar a criança do ambiente de trabalho irregular, né, o trabalho infantil, vai retirar, vai fazer uma investigação, isso aí que já é a atuação do próprio Ministério Público do Trabalho, de retirar essas crianças desse ambiente, penalizar as empresas e buscar as famílias para saber o porquê que essas crianças estão nessa situação. Então, é interessante, antes desse chefe, esse patrão, realizar qualquer tipo de contratação, é interessante ele ler um pouco da legislação, né, doutora? Para poder, antes de contratar, né, ele não está infringindo a lei. É o ponto principal. Porque, gente, pelo amor de Deus, a pessoa tem que entender. Porque a penalidade é alta. É alto, né, doutora? E o Ministério Público do Trabalho está em cima. E é o certo. É o trabalho deles também para isso, né? Para tentar ajudar na erradicação também. Doutora, mas não tem aquele caso do patrão lá dizer, não, eu só tentei ajudar. Cola isso na justiça? Não cola. Não cola, né? Porque ele tem que saber. É o tentar ajudar, mas que tem regras a cumprir. Né? E inclusive, já tive situações de criança, de uma adolescente de 16 anos que estava trabalhando. Ah, você está como aprendiz. Gente, como aprendiz tem uma forma regular. A partir dos 16 anos já pode trabalhar com todos os direitos do trabalhador formal. Sim. Vai ter salário do mesmo jeito, vai ter a jornada de trabalho do mesmo jeito. Menores de 18 anos trabalham em situações regular. Não pode trabalhar de forma noturna, não pode trabalhar em locais insalubres. Então, assim, a partir dos 16 anos já pode trabalhar sim e tem que pagar todos os direitos formalmente. Entendi. Muito bom, viu, gente? Então, é interessante você ficar atento, viu, gente? Fique atento aí, referente a essa questão de contratar menor aprendiz. Isso não é legal, né, doutora? O que é legal não é ilegal. Não é. Gente, eu estou conversando aqui com a nossa amiga, doutora, advogada trabalhista, doutora Sapriti Holanda, e ela está tirando algumas dúvidas referente aí a essa questão do trabalho infantil, que não pode, tá? Criança tem que estar na escola, doutora. Na escola, na brincadeira, no lazer, no ensino, onde aquilo ali que vai ser
vai ter o crescimento dele. Doutora, e quais são assim, os principais tipos de trabalho infantil que já foram identificados aqui no nosso município? Você pode dar exemplo de um aí, uns dois? Então, a gente já, igual, pelo decorrer daqui do podcast, a gente já citou sabe que é questão do vários, lava-jato, né, doutora? Mas quando você vai numa oficina, você vê crianças lá. Quando você vai num lava-jato, você vê situações de criança lá tentando finalizar um pneu. Quando você vai no comércio, no mercadinho ali, você também vê crianças lá carregando caixa de tomate e tudo mais. Então, assim, no nosso município ainda tem, sim, de forma invisível, mas tem. Infelizmente. Gente, meus amigos, pois eu quero aqui agradecer, viu, doutora? Quero agradecer a senhora. A senhora passou o canal de comunicação que a pessoa pode estar realizando a sua denúncia. O Disque 100, né, doutora? Disque 100. Disque 100 pode, Ministério claro. Público do Trabalho, qualquer órgão que está à disposição justamente para tirar a criança dessa situação. Claro, doutora, tem que ter uma denúncia que seja eficiente, né, Sim, doutora? Né? sim. Tem que ter pelo menos um padrão ali de denúncia. Porque, claro, eu vou denunciar o Jonas, um exemplo. Não, eu tenho que fazer uma denúncia contundente, né, Sim, doutora? Que é sim. importante também que a falsa denúncia também é crime, né, Sim, doutora? É importante claro, falar isso, né? Claro, não é só chegar e achar que uma criança está ajudando o pai ali dentro de casa, que já é um trabalho infantil. Não é. A gente tem situações e requisitos justamente para atender essa situação. Tá vendo aí, gente? Então vamos ficar atento. Eu quero agradecer a senhora, viu, doutora? Uma conversa bem produtiva mesmo, legal mesmo. E a senhora está convidada a voltar mais vezes aqui no nosso SBT. E se eu não perguntei algo, a senhora pode ficar à vontade. Não, tranquilo. A gente já está aqui, já atendeu o que possível, né? A gente está aqui à disposição justamente para tirar essas dúvidas que tiverem, que surgirem sobre a lei, sobre o trabalho infantil, será se é considerado mesmo? E a gente está aqui à disposição. Muito obrigado, doutora. Nada, eu que agradeço. Eu conversei aqui com a doutora Sapriti Holanda, advogada trabalhista aqui do nosso município. Está há mais de 8 anos aí atuando aqui na cidade de Açailândia. Doutora, onde é que fica o seu escritório? Pode falar, doutora, ou não? Não. Não pode. Mas os canais de comunicação, a gente tem o perfil do Instagram. Siga lá a gente no @sapritiholanda.adv, que a gente está lá todos os dias passando conteúdo de direito do trabalho. É porque eu falei assim que pode falar, porque na verdade assim, o advogado ele tem, né, doutor, um regimento, o código, né? de ética, Código de ética, que né? regulamenta. A gente tem que seguir certinho. Isso, tem um código lá de ética, com certeza, mas vocês podem seguir. @sapritiholanda.adv. E pode tirar lá todas as suas dúvidas. E aqui também no nosso canal, no nosso podcast, você está aqui embaixo também o nosso endereço e, consequentemente, você pode estar tirando todas as suas dúvidas, tá bom? Eu quero aqui agradecer a todos vocês que ficaram até agora com a gente. Muito obrigado pelo carinho dessa grande audiência. Continue aí compartilhando o nosso link, que com certeza o nosso objetivo é chegar muito mais longe para ficar bem pertinho de você, tá bom? Aí a gente volta na próxima quarta-feira. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Tchau, gente.